Olha, o Estado é uma coisa gigantesca, né? Mas como é que ele se organiza por dentro para fazer tudo o que faz? É isso que a gente vai desvendar agora, de um jeito bem visual e direto ao ponto. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa aí. Como é que essa máquina imensa se estrutura para que, sei lá, desde a emissão de um passaporte até a construção de uma usina hidrelétrica, tudo aconteça? A resposta, gente, está na organização administrativa dele. E para a gente entender isso de um jeito que não tem erro, vamos usar uma analogia que vai guiar toda a nossa conversa. Vamos pensar na estrutura do Estado como um corpo humano. Pode acreditar, essa ideia vai deixar tudo muito mais claro. Ok, então vamos lá. Para começar, a primeira grande divisão que a gente precisa ter na cabeça é que existem dois jeitos principais do Estado operar, o que a gente chama de administração direta e a administração indireta. Pensa assim, a administração direta é tipo o núcleo do corpo, o cérebro, o coração, os órgãos vitais. É o Estado agindo por ele mesmo. Já a administração indireta, bom, aí são os braços, as pernas, são entidades que o Estado cria com uma certa vida própria para executar tarefas mais específicas, sabe? De um jeito mais ágil, mais especializado. Ah, mas como esse núcleo se organiza por dentro? Existe uma técnica para isso que se chama desconcentração. É como se o cérebro pegasse e distribuísse tarefas para os outros órgãos, tipo o coração, o pulmão. São partes diferentes, claro, mas todas fazem parte do mesmo corpo, da mesmíssima pessoa jurídica. Agora, do outro lado da moeda, para criar os braços e pernas, o Estado usa outra técnica, a descentralização. E aqui a coisa muda. Ele não está só dividindo tarefas internas, não. Ele está transferindo uma função inteira para uma outra entidade, uma nova, que vai ter sua própria personalidade jurídica. Ela passa a existir de forma separada do corpo principal. Beleza. Vamos focar primeiro no coração do sistema, então, no núcleo desse corpo estatal, a administração direta. E quem é essa tal de administração direta? Basicamente, são as entidades políticas, os chamados entes federativos, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles são, assim, a própria essência do Estado. Mas espera aí, a União, o município, são meio abstratos, né? Como é que eles agem no dia a dia? É aí que entram os órgãos públicos. Pensa nos ministérios, nas secretarias, nos departamentos. Eles são os órgãos internos daquele nosso corpo, executando as ordens do cérebro. Essa citação que está aí na tela é perfeita para ilustrar isso. Ela diz basicamente o seguinte: um órgão é só uma parte do corpo. Sozinho, ele não consegue mover o todo. Ou seja, a ação de um ministério, por exemplo, é na verdade a ação do ente político a que ele pertence. Simples assim. E isso leva a gente para uma consequência fundamental sobre o que são os órgãos públicos. Vamos botar os pingos nos is agora. Então, a grande sacada é essa: órgão público não tem CPF, não tem personalidade jurídica própria. Eles são despersonalizados. Eles não existem como uma entidade legal separada, entende? São só divisões internas. Então, quando a Polícia Federal age, por exemplo, quem está agindo legalmente falando é a União. Certo, o núcleo já foi. Agora vamos para os membros especializados. Os braços e pernas que o Estado cria para dar conta do recado. A administração indireta. E essa administração indireta tem 4 tipos principais de entidades. A gente tem as autarquias, tipo o INSS, as fundações públicas, as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, e as sociedades de economia mista. Um exemplo clássico é a Petrobras. E o que todas elas têm em comum? E que é diferente dos órgãos públicos? Primeiro, e mais importante, elas têm personalidade jurídica própria. Elas têm o seu CPF. Segundo, elas têm autonomia administrativa e financeira. E terceiro, a relação delas com o governo central não é de chefe subordinado, sabe? É uma relação de vinculação, de um controle para ver se os objetivos estão sendo cumpridos. Agora, vamos dar um zoom em duas dessas entidades que, olha, sempre geram uma confusãozinha: as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vamos colocar as duas lado a lado num verdadeiro duelo de gigantes estatais. Dá uma olhada nessa tabela. A diferença fundamental entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista está em 3 pontos-chave. Primeiro, a grana, ou seja, o capital. Segundo, a forma jurídica, o modelo de empresa. E terceiro, o foro, que é onde elas são processadas na justiça. E aqui a gente vê a diferença mais famosa de todas: o capital. Numa empresa pública, tipo a Caixa ou os Correios, o capital é 100% público, é só dinheiro do governo. Já na sociedade de economia mista, como a Petrobras ou o Banco do Brasil, o capital é misto.
Tem dinheiro público e privado. Tem ações na bolsa de valores, mas, e esse é o grande mais, o controle, a maioria das ações que dão direito a voto, tem que continuar nas mãos do Estado. Muito bem, já vimos o núcleo, os membros e até um duelo de gigantes. Agora vamos juntar todas essas peças e fazer um resumão de como essa estrutura toda funciona na prática. Então, para a gente fechar bem o raciocínio, vamos resumir os pontos essenciais dessa anatomia do Estado. Então, o que a gente precisa guardar é o seguinte: a administração direta é o núcleo do Estado, agindo através dos seus órgãos que não têm personalidade jurídica. A administração indireta são os braços, entidades separadas que o Estado cria e que têm personalidade jurídica para tocar tarefas específicas. E, por fim, o que define se uma estatal é empresa pública ou sociedade de economia mista é basicamente de onde vem o capital e qual a sua forma jurídica. E para fechar, fica uma reflexão. Entender essa anatomia toda é o primeiro passo, claro, mas o grande desafio é fazer com que cada pedacinho desse corpo imenso, do menor órgão até a maior das estatais, funcione direitinho, com eficiência e, o mais importante, servindo ao cidadão. A pergunta que fica é: como a gente garante que isso aconteça? É uma questão para todo mundo pensar.